A paz do Senhor Jesus, igreja, Deus abençoe. Mais uma vez eu aqui, glória a Deus, para dar um pequeno ensino maravilhoso. Quem é que lembra do ensino que eu ia dar, né? Que eu deixei um vídeo aí, aqui no Face, deixei um vídeo nos status, aí no grupo do ministério, que eu ia dar um ensino sobre que Deus deu um chamado para cada um. Um para pastores, outro para apóstolos, outro para presbíteros, obreiros, amém? Glória a Deus, um para cooperador. Então vamos começar esse ensino. O que está acontecendo, né? Será que Deus levantou o que o homem levantou na terra? Será que tem a ver quando a pessoa levanta na terra é ligado no céu? Será que realmente, né, essa pessoa que foi levantada para ser um obreiro, ser um cooperador, realmente é ligado no céu? Tá certo? Está na palavra isso, né? Uma pessoa pegar e levantar aqui, né, sendo que teve ligação do céu? Vamos descobrir logo agora, amém? Então, meus irmãos, começando o ensino agora, amém? Sobre isso aí, um pequeno ensino, eu tenho certeza que vai edificar você que está aí, já compartilha, glória a Deus, manda para os teus amigos, né? Glória a Deus, aleluia, né? Eu não sou nada, quem manda aqui é o Espírito Santo de Deus, Ele que vai dar o ensinamento, eu não faço nada, é Ele que faz, amém? Se você está no mesmo Espírito, vai entender as coisas espirituais, vai entender esse ensino aqui, amém? Porque se eu estou em Espírito em verdade, eu estou em constante oração, jejum, propósito com o Senhor, guarda a santidade do corpo e da alma e do espírito. Quem é que fala na minha boca? É mentira? Eu dou o coração longe contra o meu irmão? Não, eu estou aqui em espírito e verdade. Por isso que a palavra diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos começar um pequeno ensino aqui, meus irmãos. Né, o Espírito está ali na palavra de Efésios. Fala que, né, que Deus deu cada motivo lugar para cada um. Né? Vamos supor, o que significa um pastor, né, um obreiro, cooperador, que Deus deu para cada um? Quer dizer que é medida do possível, que aquela pessoa vai estar levantando a vida espiritual forte, a unção para cada um. Vamos supor, a unção de obreiro é uma coisa, a unção de pastor é outra, a unção de apóstolo é outra, amém? O que significa isso, apóstolo? Eu vou explicar para vocês. Deus, ele vê, amém, o esforço de cada um aqui na terra. A palavra diz que tudo que é ligado na terra também é ligado no céu, Então, se você está em oração, em jejum, você é pastor, obreiro, por que você não cresceu espiritual? Por que o teu nível ainda continua sendo de obreiro, sendo que você é pastor? Então, tem que tomar muito cuidado, que muitos estão levantando pessoas na carne, achando que foi Deus que levantou. Então, para ter a resposta de Deus, que foi levantada por Deus essa pessoa, a pessoa tem que estar em constante oração. Deus tem que mostrar para essa pessoa, vou levantar o obreiro porque Deus mostrou que tu é um homem de oração, Deus mostrou que a tua casa está no rebanho certo, Deus mostrou que a tua casa está sobre a rocha, Deus mostrou que tu vai com muito, que tu paga preço. Então é isso, né? Deus vai ter que mostrar para esse pastor aí, né? Então estão muitos levantando pessoas na carne que não são levantadas pelo Espírito, apenas na emoção, porque pagam um dízimo na igreja, porque ajuda a pagar o aluguel, ajuda a pagar a luz. Então eles estão preocupados com as coisas terrenas. Então estão levantando as pessoas na carne, mas não estão no mesmo espírito. Do que é o nível de pastor ou o nível de obreiro. Vai levantar a cooperador, vai levantar o diácono, porque aquela pessoa ajuda na obra, porque ele dá a sua vida pela obra de Deus, ele não falta um culto, ele ajuda no som da igreja, ele toca violão, ele toca guitarra, seja o que for aí, ele faz de tudo. Mas na verdade não é a autoridade daquele obreiro, porque foi levantado por homem. Então assim, tudo que ele então na verdade não é ligado no céu. Por que não é ligado no céu? Por quê? Porque o homem não perguntou para Deus, nossa que forte, não perguntou para Deus se aquela pessoa está preparada para ser um obreiro, né? Não fez prova com Deus sobre esse pastor, sobre esse obreiro, amém? Então Deus dá o tamanho da autoridade, da unção dobrada, daquele que tem um cargo que paga preço. Vamos supor, né? Eu comecei como pastor, eu comecei como cooperador, né, da igreja, né? Tá, então eu comecei a orar e buscar, o meu nível aumentou. Amém? Meu nível da unção ela aumentou. Por quê? Porque o meu preço, jejum, oração. Então foi eu que paguei um preço para subir automaticamente dos escalões, automaticamente para alto da autoridade espiritual da unção dobrada. Por quê? Eu fui pagando preço, por jejum, eu não esperei por pastor nenhum, para ninguém orar por mim, para ninguém me ajudar em campanha, eu mesmo fui, entendeu? Então assim é vocês, meus irmãos. Então assim, aí Deus vai levantar o que o homem não levantou. Por quê? Porque o homem viu, vamos supor, o homem viu que o outro obreiro tem mais capacidade de abrir uma igreja, capacidade de ligar um som da igreja, de cuidar da obra de Deus, mas não viu que ele está na mesma unção.
Então o que vai acontecer? Ele não está na mesma unção que aquele irmão se esforçou. Ele apenas, ele se esforça para a obra de Deus, faz tudo na casa de Deus, mas não ora e não jejua. Então da onde que vai ter unção para ser um obreiro? Então é desligado na terra, porque tudo que é ligado na terra é desligado no céu. Tudo que é desligado na terra também é desligado no céu. Por quê? Foi levantado na carne. Ah, não, mas ele se esforça mais que aquele irmão que ora. Mas o irmão que ora tá pagando mais preço. Mas o irmão que ora tá ali, ó, sempre em vigilância em Deus, tá sempre nas vestes, está na doutrina, está orando pela família, pela casa, está crescendo espiritualmente, fazendo campanha. E aquele que cuida da igreja, aquele que chega cedo no culto, aquele que prega bonito, que louva bonito, não tem um terço da unção daquele outro obreiro. E aí? Quem é que levantou? Foi Deus. Então a palavra diz que ele usará os loucos, os humildes, né, para confundir aqueles que dizem que são. Então o cargo levantado da forma errada atrapalha o crescimento espiritual daquele outro que já está mais forte, né? Aí vai levantar aquele ali na carne, porque por causa que aquele ali dá mais lugar a Deus no louvor, e tem dom de libertação, mas não está no nível de unção daquele que está buscando mais. Então, meus irmãos, está faltando uma falta de vigilância aí. Estão levantando na carne aqueles que estão ali fazendo alguma coisa, né? Que está dando dízimo na igreja, que está sendo músico da igreja, mas na verdade não paga preço para orar, não jejua, nem nada. Então daí Deus não levantou, foi o homem que levantou. Então quem é que errou? Então por isso que Deus levanta aquele que o homem não dá nada. Deus levanta aquele que o homem não dá nada na terra. Entendeu? Porque ele vai confundir os loucos, né? Vai confundir os certos, né? O que diz ser certo, e vai levantar os loucos. Amém? Vai levantar os loucos, né? Aqueles que deixaram para trás, aqueles que não sabem ler direito. Entendeu, meus irmãos? Né? Isso cabe a mim também, eu não tive escolaridade, né? Então assim, por isso, meus irmãos, que uns ele deu para apóstolo, um para pastor. Por que Deus deixou essa palavra isso aí lá em Efésios? Por quê? Vou explicar por quê. Por causa que Deus lhe vê o coração. A pessoa busca, a pessoa paga preço. Deus veja um esforço que aquela pessoa está fazendo para chegar perto do Senhor. Enquanto aquela pessoa está de terno e gravata, está bonita por fora, mas não é capaz de dobrar o joelho por 15 minutos, não é capaz de fazer campanha de oração em casa, não é capaz de ajudar o seu pastor ali, vamos orar, vamos fazer uma campanha. Então, essa é uma pessoa que é vazia por dentro. Entende? Então como é que essa pessoa vai se dizer obreiro, sendo que aquele membro ali ora mais, ele jejua mais do que aquele que se diz obreiro? Então quem é que está errado, né? Então assim, Deus levanta o que o homem nunca deu valor. Está na palavra, ele vai dar para um, outro vai dar para outro. Por quê? Ele levanta aqueles que ninguém dá nada. Aqueles que tá ali na direção da obra, mas não tem a unção de obreiro, não tem a unção de pastor. Aí por isso que dá trabalho para expulsar um demônio. A igreja não tem oração. Aí tem que chamar os de fora para preencher o que está dentro da igreja. Porque não tá tudo fora da direção de Deus. Entendeu? Então, aqueles que não sabem ler, que não tem nada de leitura, não tem escolaridade, é esses que pagam preço em oração e jejum, é esses que Deus está dando valor. Não é aqueles que têm a teologia, aqueles que dizem que é sabidão demais, que tem o espírito, que tem a teologia. Não, é para aqueles que pagam preço em jejum e oração. Porque quanto mais oração, mais perto de Deus. Quanto mais perto das coisas do mundo, mais perto de Satanás. Pode ser crente, mas se está ligado às coisas daqui, é mais perto de Satanás fica. Então não adianta de nada ter cargo na igreja, mas sendo que é cargo daqui terreno, não é cargo do céu. O cargo terreno é diferente do cargo do céu. Amém? Então, o que Deus levanta, ninguém entende o que Deus levanta, mas Ele levanta porque veja o coração humilde de buscar a Deus, de corpo e alma e espírito, de reverência, em jejum, em propósito. É esses que Deus deu valor, é esses que pagam preço. Não é aquele que o homem vai dizer, que o pastor vai dizer, não, que dá a tua parte para a igreja, porque senão a igreja vai fechar e eu preciso ter a tua oferta ali, senão vou te levantar a obreira, a pastores. Então tem muitos levantando a carne por causa de interesses, amém? E Deus não levantou nenhum, entendeu? Porque foi desligado no céu, porque a pessoa levantou por interesse. Então não tem a unção de obreiro. Eu tô falando aqui de unção, isso, unção, amém? Por que Deus diz que um ele deu para um, outro ele deu para outro? Então falando de unção. Vamos supor, aquele ali tem unção de jeito de ser de apóstolo, de pastor, de obreiro, de diácono. Então, e muitos tem chamado e não tem a unção. Então quer dizer, Deus não levantou nenhum. Deus levanta aqueles que orem e pagam preço. Amém? Então é isso, meus irmãos, o pequeno ensino. Muitos estão sendo levantados na carne. Amém? Na carne e não estão sendo levantados por Deus. Amém? Vamos supor, o homem vai levantar. Mas será que o homem fez prova com Deus? Se é para levantar, ele é obreiro? Será que ele fez prova com Deus? Deus mostrou, filho, eu te mostrei esse cara aqui, esse obreiro, paga preço em oração, jejua em casa. Então Deus vai mostrar para ele como é que ele é em casa também.
amém? Aí Deus vai dizer, levanta ele. Por quê? Porque Deus direcionou para levantar ele, mas não porque você vai por emoção levantar aquilo ali, amém? Então toma muito cuidado, amém? Que levantar na carne. Ninguém mais está fazendo prova com Deus. Quem pode levantar quem hoje na igreja? Estão deixando a carne tomar conta, o orgulho, a soberba. Eu faço como eu quero, a igreja é minha. Eu faço como eu quero, então não é assim. Aí o Espírito Santo ele se afasta. Por quê? A pessoa tá fazendo da sua própria forma e não está deixando Deus fazer a direção. Aí Deus sai da direção, o Espírito Santo não toma mais conta mais da igreja, acabou. Amém? Porque ele não fez propósito de oração para ver se aquele ali é para ser obreiro, né? Não, então assim, meus irmãos, tome muito cuidado. Deus tem que mostrar ser um obreiro, Deus tem que mostrar ser um pastor. Aí sim, você vai pedir para ele ficar de joelho, você vai pedir, anjo, agora desce agora. Vai descer um óleo na cabeça dele, assim, ó, espiritual. Amém? O óleo vai descer, se a pessoa vai falar em línguas, em ministério, a unção de profeta vai descer nele, a unção de chamado certinho que ele tem vai descer sobre ele. Amém? Então muitos estão sendo levantados na carne. Deus permitiu, porque você fez prova sobre esse obreiro, sobre esse irmão para ser pastor. Não que você levantou na carne. Por isso que é obreiro, mas não tem unção de obreiro. É pastor, mas não tem unção de pastor. Tem unção de obreiro. Por quê? Faz tudo da forma errada. Entendeu? A teologia ela mata o homem, a letra, o espírito da letra, né? O demônio do orgulho, do eu sei, né? Mata as pessoas. Porque é o orgulho da soberba, por saber demais da palavra de Deus. Entendeu? Então a letra demais, ela mata o homem demais, acaba até com a igreja. Então a teologia ela acaba com o homem de Deus. A teologia acaba muito. Não levanta as pessoas no certo que é para levantar. Amém? Então é isso, pequeno ensino, meus irmãos. Quem gostou, compartilha. Então assim, tome cuidado. Você aí, né, que diz que você é obreiro, é pastor, faz prova com Deus. Amém? Porque muitos são levantados na emoção, mas não foi Deus que levantou, foi o homem. Amém? Claro, Deus vai usar o homem da terra para levantar, mas ele vai ter que avisar aquele homem da terra em sonhos, ou ele vai fazer um propósito no monte para aquela pessoa, se pode levantar ou não. Porque pode ver que essas pessoas estão ali na igreja, mas em casa estão de manga curta, mas dormem só de sunga, né? Então, assim, da onde obreiro e diácono e pastor vai dormir só de sunga e vai ficar sem camiseta dentro de casa. Então, tome cuidado que você for levantar, porque Deus tem um olho que tudo vê. Ele não olha só dentro da igreja, ele olha dentro e fora de templo também. Ele olha dentro da nossa casa, como é que é a nossa convivência também. Amém? Então, sejais santidade, sejais corpo, alma e espírito, senão vomitieis da minha boca. Amém? Aqui estou sendo sincero, a palavra é vinda do alto do céu para me entregar para vocês, quentinha do céu, não posso falar da minha carne, é isso aí. Então, se é cristão, mas então tem que ser cristão dentro da nossa própria casa, né? Não ficar em cima do muro, amém? Senão não foi levantado por Deus, é levantado só por homem, amém? Eu espero que ajudei, Deus abençoe a todos, compartilhe.